Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, galera, bem-vindos a mais um Dupla de Ataque. Eu e PVC, toda semana estamos por aqui nessa tabelinha. E hoje a gente vai falar de futebol brasileiro, de futebol internacional. Tem decisão nos estaduais pelo país. Tem muito assunto para hoje aqui nesse Dupla de Ataque. Então já te convido para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não fez isso, youtube.com/futebolglobocbn. Se inscreve, ativa as notificações para você saber de tudo que está rolando, todos os conteúdos que a gente publicar aqui no canal. Tem o Rodada Globo CBN, tem as nossas transmissões para você acompanhar justamente as partidas que a gente vai falar aqui no quadro hoje. E claro, deixa teu comentário, deixa aquele joinha, aquele like, dá aquela moral pra gente. E vem, que a bola vai rolar para mais um Dupla de Ataque. Nesse final de semana, a bola rola para a segunda rodada da Série A2. É o Campeonato Brasileiro Feminino da segunda divisão. Por que eu estou chamando a atenção para essa rodada? O campeonato começou na última semana. Tem os times de camisa, tem Fluminense, tem Vasco, tem Atlético Mineiro, Vitória, Fortaleza, entre outros. Atlético Paranaense, vários times que a gente chama de camisa, que são aqueles times mais tradicionais no futebol masculino. Mas não é por isso, é porque o regulamento do ano que vem vai influenciar na competição desse ano. Não é que vai mudar com a bola rolando, o regulamento é o mesmo. Mas o seu time, se não se classificar para as oitavas de final, não estará na segunda divisão no ano que vem. Vai automaticamente cair para a terceira. Aí eu vou explicar. A CBF, nessa semana, divulgou que a partir do ano que vem, 2021, teremos um Campeonato Brasileiro Feminino da terceira divisão. E na prática, o que isso mudou na Série A2? Se até esse ano a gente tem 36 clubes divididos em 6 grupos, e aí o que acontece? Os 2 melhores classificados de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados, ou seja, 16 times, vão para as oitavas de final. E aí os 4 que chegarem às semifinais automaticamente estão na primeira divisão do ano que vem. Esse regulamento não muda, esse ano continua o mesmo. Só que se o seu clube não for um desses 16, não se classificar para as oitavas de final, ano que vem ele provavelmente vai disputar a terceira divisão e não a segunda, porque a Série A2 será formada apenas por 16 clubes, sendo que 16 serão quais clubes então, Camila? 12 clubes que vão para essas oitavas de final, sem os 4 que vão para a primeira divisão, evidentemente, Os 16 que forem para essas oitavas, 4 disputarão a primeira divisão, conseguirão acesso. E 4 rebaixados da primeira divisão vão disputar a Série A2, ou seja, apenas 16 clubes estarão na segunda divisão no ano que vem. Se o seu clube estiver nas oitavas de final, isso significa que ele vai disputar a Série A2 no ano que vem, portanto já tem calendário, já sabe que em 2022 vai estar na Série A2, então já dá para se programar, para fazer investimento, para pensar num time competitivo. A notícia da Série A3 é boa porque a gente tem mais 12 clubes no total, em vez de 52 que a gente tem hoje, a gente vai ter 64 clubes disputando alguma modalidade nacional, A1, A2 ou A3, e ainda calendário, possibilidade de planejamento, e aumenta a competitividade da Série A2. Hoje, com 36 clubes, um monte de goleada, isso não vai acontecer mais. A gente vai ter um campeonato um pouquinho mais competitivo já nas primeiras fases. Então, tem mudança para o ano que vem, mas já influencia nesse ano. Então, se o seu time está na Série A2, começa a acompanhar. Você ainda não está acompanhando? Nesse final de semana, segunda rodada, torce para que ele chegue às oitavas de final, se classifique no seu grupo, porque aí ano que vem ele está de novo na segunda divisão. Bora acompanhar a Série A2 também. Tem decisão em São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E esse é o assunto do clássico nacional deste final de semana. O São Paulo, no século XXI, jogou 28 vezes contra o Palmeiras no Morumbi. Ganhou 15, empatou 10 e perdeu 3. Só que aquele tabu que durou 16 anos, 24 jogos, acabou em 2018, quando o Filipão era técnico do Palmeiras e o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0. E de lá para cá, nesse recorte mais curto, são 4 jogos nos últimos 3 anos e o Palmeiras não perdeu nenhuma. Se o São Paulo parou de perder no Allianz Parque, o Palmeiras parou de perder no Morumbi. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Palmeiras que tenta construir mais o jogo, mas que muitas vezes faz um jogo mais caranguejo. Muita bola para trás, muita bola recuada para o Everton para recomeçar a construção do jogo.
E o São Paulo, que normalmente tem mais posse de bola, teve menos posse de bola só em 3 dos 15 jogos do estadual. Contra o Santos, ganhou de 4-0. Contra o Corinthians, empatou 2-2. E contra o Palmeiras, empatou 0-0 no primeiro e horroroso jogo da decisão do Campeonato Paulista. Domingo tem campeão paulista, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Nesse final de semana tem decisão do Campeonato Carioca, tem Fla-Flu valendo a taça e é sábado à noite, nada de domingo. Não tô confusa, não tô atrasada, não perdi o relógio, é sábado à noite mesmo a decisão do Campeonato Carioca nessa temporada. Então você já sabe que no sábado à noite não tá podendo sair mesmo, a pandemia não pode aglomerar, então fique em casa, acompanhe a transmissão do Fla-Flu com a gente, que aliás, aqui pelo YouTube também você pode acompanhar a nossa transmissão, o Fla-Flu nos embalos do sábado à noite, então você acompanha aqui com a gente esse duelo tático que vai ser interessantíssimo. A gente viu na primeira partida um confronto bem equilibrado. Para quem esperava, de repente, o Flamengo com alguma vantagem pelo elenco, que tem um investimento, não foi o que aconteceu. Na primeira etapa, até no primeiro tempo, o Flamengo teve mais chances, teve o domínio do jogo, mas no segundo tempo foi o Fluminense quem criou as melhores chances da partida, né? Acabou empatando, terminou 1-1, ou seja, tá tudo igual, não tem vantagem de empate na decisão no sábado, ou seja, se tivermos empate, pênaltis. Tem que um dos dois times sair com a vitória no tempo normal para levar o título carioca. E os dois times parecem muito interessados na competição. Se nos últimos anos a gente viu algumas vezes poupando, pensando em Libertadores, isso aconteceu em algumas rodadas. Nessa semana não foi nada disso. Teve Flamengo jogando com um time misto na Libertadores, priorizando a decisão desse sábado. Teve o Fluminense jogando a primeira partida, mesmo depois daquela sequência de viagens desgastantes da Libertadores, jogando com a equipe titular, e a tendência é que a gente não tenha ninguém poupado, os dois times com força máxima para conquistar o título, não tem ninguém querendo perder, querendo abrir mão, e o duelo vai ser muito interessante porque a gente viu algumas mudanças nos times nas últimas rodadas, né? Depois do primeiro jogo, por exemplo, no Fluminense, o Egídio perdeu a posição para o Danilo Barcelos, o Casares ganhou a posição do Nenê, foi assim no jogo da Libertadores, a derrota para o Júnior Barranquilla. No Flamengo, Rogério Ceni mexeu no time inteiro para aquele confronto com a LDU, né? Mudou um pouquinho o posicionamento, improvisou Léo Pereira, poupou jogadores pensando na decisão do estadual, porque não quer perder ninguém, claro, né? Não pode perder por lesão nem por desgaste físico, mas o que a gente vai ver é provavelmente um confronto em que o Flamengo vai tentar explorar os espaços na defesa do Fluminense que continuam acontecendo, principalmente por esse lado esquerdo aí, que não se sabe quem é o lateral que joga, e ao mesmo tempo o Fluminense explorando a principal deficiência rubro-negra, que é a bola aérea. Todo jogo o Flamengo toma um gol de bola parada. Mas o que muda? Com o Casares, na última partida, o Fluminense perdeu nesse ponto. Teve pouquíssimas bolas, pelo menos acertos, né, de cruzamentos na área. Com o Nenê, a bola aérea do Fluminense funcionou muito melhor. Então, a tendência é que o Roger pense nisso na hora da escalação. E também, com o Danilo Barcelos jogando na lateral esquerda, defensivamente, ele não cometeu nenhuma falha. Lembrem que o Egídio fez o pênalti no Gerson no primeiro jogo, foi ele quem perdeu a bola no início da jogada, isso fez até com que ele perdesse a posição. Só que no ataque, o Egídio apoia muito mais que o Danilo Barcelos. Ou seja, todos esses pontos serão observados pelos treinadores. O Rogério Ceni não utilizou o Rodrigo Caio, descansou o zagueiro para essa partida. Melhora a bola aérea do Flamengo? Claro que melhora. Mas como é que faz para furar o bloqueio defensivo do Fluminense, que muitas vezes nessa temporada se comportou muito bem? No primeiro jogo, conseguiu impedir as principais ações rubro-negras. Vai ser um jogo muito estudado, então, na escalação a gente já deve ter os treinadores pensando também no adversário, não só nos seus times e na última rodada da Libertadores na semana que vem, mas principalmente estudando onde podem aproveitar os pontos fracos de adversário, explorar os pontos fortes. Teremos mais uma vez o Flamengo provavelmente com mais posse de bola, o Fluminense mais reativo, mas um jogo bem estudado. Acho que a tendência é que a gente tenha uma grande partida. Tomara que dessa vez o árbitro não fique picotando o jogo que nem foi na primeira partida, mas é decisão, é Fla-Flu e a gente vai estar acompanhando também aqui no Futebol Globo CBN. O Campeonato Espanhol vai ser decidido na última rodada. É uma coisa que não acontecia desde 2017, quando o Real Madrid ganhou do Málaga, no dia 21 de maio de 2017, e levantou a taça, que não era sua desde 2012. Hoje, o Atlético de Madrid tenta quebrar um tabu de 7 anos.
hoje, na verdade, no final de semana, o Valladolid vai receber o Atlético de Madrid e o Real Madrid vai jogar contra o Villarreal. Mas especialmente o Atlético de Madrid, que não ganha o troféu desde 2014 e que será campeão. Um caso simples. Basta vencer o Valladolid, do presidente Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. Se o Valladolid for derrotado, ele será matematicamente rebaixado para a segunda divisão da Espanha. E o Atlético de Madrid ganhando será campeão. Só que o Atlético tem dado sustos. Por exemplo, na última rodada, jogando em casa, no Wanda Metropolitano, contra o Osasuna, o Atlético saiu perdendo e virou no finalzinho com o gol de Luis Soares. O Atlético é um time mais sólido, foi líder durante toda a campanha, mas o receio, a distância, a falta de hábito de ser campeão na reta de chegada atrapalha. E o Atlético vai precisar superar a si mesmo mais do que ao Valladolid para ser campeão espanhol. Para isso tem jogadores acostumados a serem campeões, como o Luis Soares, que ganhou tudo pelo Barcelona, inclusive Champions League em 2015, como o João Félix, muito mais garoto e hoje reserva do Atlético, mas que foi campeão em Portugal pelo Benfica. Valladolid e Atlético de Madrid. O título começa a se decidir nesse jogo. Mas se o Atlético não vencer, aí vem a segunda parte. Semana decisiva na Libertadores, é a última rodada, é para saber quem vai e quem não vai para as oitavas de final. É aquele jogo que a gente está acompanhando um de olho no resultado do outro, porque influencia, e não só a gente que está assistindo os jogadores em campo, também procuram saber o que está acontecendo. E já que falei do Fla-Flu, vamos falar do desafio do Fluminense nessa última rodada contra o River Plate. O Fluminense tinha tudo para encaminhar a classificação antes dessa última rodada. Surpreendeu todo mundo que achava que era o grupo mais difícil. Eu mesma disse isso. É o grupo mais difícil para um brasileiro nessa temporada. Nesse ano vai ser difícil o Fluminense avançar. Tem o River Plate, que é um dos favoritos ao título. Tem ali Santa Fé e Júnior Barranquilla. Vai ser difícil para o Fluminense se classificar. E aí começou empatando, vencendo, ficando no primeiro lugar do grupo. Mas aí nas últimas rodadas, o que aconteceu com o time do Roger Machado, né? Alguns empates, derrotas que não estavam previstas e principalmente a derrota na última rodada para o Júnior Barranquilla, que pesa muito para essa última rodada, porque agora o Fluminense perdeu a liderança do grupo para o River, que venceu sem goleiro, jogando com Enzo Pérez no gol, sem banco de reservas, mas o River foi lá e venceu o Santa Fé. Ninguém acreditava nesse resultado. O Roger não podia imaginar que o River ia vencer essa partida. Aliás, ninguém, né? O Enzo Pérez virou um mito na Argentina, porque atuou no gol. O jogador meia, né, do River Plate teve que jogar no gol e o River ainda venceu a partida que ninguém esperava, mas o futebol tem disso. Agora o River é o líder do grupo, o Fluminense perdeu a liderança e os dois se enfrentam. Um empate poderia ser suficiente para o Fluminense? Até poderia classificar aí os dois, desde que o Júnior Barranquilla não vença, porque se vencer, aí a disputa vai ser em saldo de gols, em gols pró. Olha a confusão, olha a matemática com bola rolando que o torcedor tricolor vai ter que fazer. Então, o empate não é boa para o Fluminense. O melhor para o tricolor é conseguir a vitória, porque aí sim a classificação está garantida. Em caso de empate, tem toda essa conta para fazer, claro, se o Júnior Barranquilla vencer. Se empatar ou perder, beleza, o empate serve para o Fluminense. Se perder, até a derrota classifica o tricolor. Mas não dá para pensar no cenário do outro, né? O Fluminense tem que pensar no seu jogo contra o River. E aí você vai perguntar, mas o River vai jogar de novo sem goleiro, tá todo mundo tá com surto de Covid no elenco? Não vai. A tendência é que o River tenha a volta de pelo menos 10 jogadores que testaram positivo para Covid. A Conmebol permite que depois de 10 dias esses jogadores entrem em campo, mesmo que o teste não dê negativo. Isso aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Boca. O que precisa é cumprir os 10 dias de quarentena. E tem 10 desses jogadores do Boca, ou quase 15 desses 20 totais, né? Mas é que, falando em jogadores que têm condição, provavelmente 10 terão condições de jogo. Não condições ideais. Não vão treinar, não vão participar de nenhuma atividade, mas, por exemplo, tem um goleiro para escalar. Vai poder utilizar o Armani nessa partida. Então, já muda um pouquinho a configuração do que foi o último jogo contra o Santa Fé. Ah, não é o River com todo o seu potencial, com a equipe titular, com jogadores treinados, entrosados? Claro que não. É óbvio que para o Fluminense é uma boa oportunidade, mas também não é o River todo prejudicado que jogou contra o Santa Fé e mesmo assim venceu. Ou seja,
é um adversário difícil no primeiro turno, né? Na primeira rodada da fase de grupos, o Fluminense foi bem contra o River Plate naquele empate. Foi um jogo bastante equilibrado, mas que o Fluminense teve chances até de sair com a vitória. Então dá para acreditar que o Roger pode vencer o River nesse jogo e classificar o Fluminense, porque mesmo derrotado, o River deve se classificar. Então o time argentino também não tem a mesma obrigação. Para o Fluminense é vencer ou vencer para não dar chance para o azar, para conseguir essa classificação às oitavas de final. Depois de tudo que o Fluminense fez nessa fase de grupos, não dá para deixar escapar a vaga nas oitavas de final. Mas vai ser um jogo difícil, um confronto equilibrado, mas tem chance o Roger Machado. É a última chance do Flu se garantir nas oitavas de final da Libertadores. Na outra ponta tem Real Madrid e Vila Real, que junta duas questões recentes do Real Madrid. O Real Madrid foi campeão pelas duas últimas vezes, em 2017 e em 2020. Em 2020, na penúltima rodada, contra o Vila Real, que é justamente o aniversário no estádio Alfredo Di Stéfano, neste sábado. E em 2017, na última rodada. Foi contra o Málaga e na última rodada. Então, junto a última rodada contra o Málaga, contra o adversário do último título, o Vila Real. Ser campeão no Alfredo Di Stéfano. O Alfredo Di Stéfano é o estádio que fica dentro do CT de Valdebebas, a Ciudad Deportiva de Valdebebas. Valdebebas é o nome do lugar. Fica ali pertinho do aeroporto de Barajas, na região metropolitana de Madrid. O Real Madrid precisa ganhar do Vila Real e torcer para o Atlético de Madrid não vencer o Valladolid. E nesse caso, será campeão espanhol. Aliás, bicampeão espanhol. E vão querer continuar derrubando o Zidane, que deve sair do Real Madrid e vai se discutir no Santiago Bernabéu para o ano que vem, para a temporada de reinauguração, quem será o substituto do Zidane. Não é só o Fluminense que está aí precisando da última rodada para garantir a vaga nas oitavas de final. O Santos também numa situação bem mais complicada contra o Barcelona de Guayaquil. Mas a curiosidade é que o Santos, que é tricampeão da Libertadores, chegou na final na última temporada. A última Libertadores teve Santos e Palmeiras na final, pode ficar fora dessas oitavas de final. Isso tem muita chance até de acontecer pela maneira como o Santos acabou ficando depois dessa última derrota. O Santos agora precisa vencer, precisa de outros resultados. A situação ficou bem mais complicada. Aí, olhando lá para o histórico do tricampeão da Libertadores, alguma vez o Santos já ficou fora das oitavas de final? Já foi eliminado na fase de grupos? Uma única vez. Aliás, em 15 participações que o Santos tem na Libertadores, uma vez em 1984, o Santos ficou em último lugar na fase de grupos e não avançou às oitavas de final. Era um grupo que tinha Flamengo, América de Cali e Deportivo Júnior, que era um time da Colômbia também. Então, faz as contas aí. Sabe quanto tempo tem que o Santos não fica fora, né, de umas oitavas de final? 37 anos. Ou seja, olha quanto tempo levou para o Santos sempre se classificar às fases mata-mata da Libertadores. Aí, oitavas de final. Também uma única vez o Santos chegou nas oitavas de final e foi eliminado. Aí, mais recente, 2018, para o Independiente. O Santos acabou empatando o segundo jogo e ficou fora das quartas de final. Mas não avançar nem da fase de grupos foi só uma única vez em 84, ou seja, tem muito tempo que o Santos não sabe o que é isso, que o torcedor do Peixe não imagina que isso possa acontecer, mas dessa vez a chance é bem real de ser histórica essa eliminação do Santos. Não conseguir a vaga nas oitavas de final vai ser apenas a segunda vez, portanto, na história, em 15 participações, que o Santos fica fora dessa fase da competição. E o que chama atenção é que o Fernando Diniz terá 2 desfalques importantes, né? O Jean Mota e o Alisson, e vai ter que mexer no time. Provavelmente volta o Marinho. Isso é uma boa notícia para o torcedor santista. Mas vai ter que estar de olho na sua partida e também na outra do grupo para tentar essa classificação. Mas uma história vitoriosa como a do Santos na Libertadores, um tricampeão, esse ano pode ter mais uma mancha na sua história. Aliás, não é a primeira, né? A eliminação no Campeonato Paulista também foi histórica, foi uma das piores participações do Santos na história. Apenas em 76 o Santos tinha ficado fora de uma fase final de Campeonato Paulista e terminado a competição em 13º lugar, que foi a posição do Peixe esse ano, quase brigando por rebaixamento. Chegou a brigar, né? Na última rodada precisava vencer. Então, na história da bola, essa temporada está sendo ruim para o torcedor do Peixe, tá causando aí umas manchinhas nessa história vitoriosa, mas quem sabe o
Fernando Diniz consegue que a única seja mesmo em 84, que 2021 o Santos avance às oitavas de final. Vamos ficar de olho nessa partida, sem dúvida. O Santos vai jogar tudo o que pode para não se despedir tão cedo já dessa Libertadores. Atlético de Madrid, campeão, sempre traz à memória os brasileiros que jogaram por lá. Por exemplo, o Vavá. Vavá foi o primeiro jogador da seleção brasileira convocada para algum jogo com um atleta de um clube do exterior. Aconteceu em junho de 1961, quando a seleção comemorava no amistoso contra o Chile os 3 anos do título de 1958. E Vavá foi liberado pelo Atlético de Madrid para jogar pela seleção brasileira. Foi a primeira convocação de jogador de clube do exterior. Mas o Atlético ficou muito famoso no Brasil por ser campeão espanhol em 1977, com um técnico que seria mítico depois, Luiz Aragonês, que contratou 2 jogadores do Brasil para atuarem lá, Luiz Pereira e Leivinha. Leivinha jogou 2 temporadas e meia e vestiu a camisa 8, que era de Luiz Aragonês quando o Luiz era jogador do Atlético. Então o Luiz Aragonês virou treinador e deu a Leivinha a sua camisa, a camisa 8. Luiz Pereira vestia a camisa 5, a camisa de zagueiro do Atlético de Madrid, e jogou por lá 5 temporadas. Os 2 juntos, Luiz Pereira e Leivinha, que saíram do Palmeiras para o Atlético de Madrid, foram campeões espanhóis na temporada 76-77. Curiosamente, o título vindo com um empate contra o Real Madrid, o rival desta rodada decisiva. Valeu, PVC. Espero que vocês também tenham curtido, que você tenha gostado do nosso Dupla de Ataque de hoje. Você já sabe que tem toda semana, né? Semana que vem eu e o PVC estamos por aqui de novo. Então aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aí você vai ser avisado que tem Dupla de Ataque novo na área. Então, ó, youtube.com/futebolglobocbn. Se inscreve, ativa as notificações, porque aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Alguns desses jogos que eu e o PVC falamos estarão também aqui no nosso canal, na nossa transmissão. Você fica sabendo de tudo, acompanha as transmissões, depois a análise no Rodada Globo CBN e toda semana também a minha tabelinha aqui com o PVC no Dupla de Ataque. Curtiu? Então deixa o seu joinha, deixa o seu like. Pode deixar o comentário também, sua sugestão, o que você acha dessas partidas. Deixa também aqui e avisa para todo mundo. Compartilha que o Futebol Globo CBN também está no YouTube. Espero você semana que vem, hein? Bom final de semana. Tchau, tchau.